Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre a importância de ter trabalho grande feito dentro de várias e várias vezes que voltou para esse mundo, para que os ensinamentos sagrados possam ter sentido para a pessoa, né? É claro que no começo dos meus vídeos, meus vídeos, eu vim falando assuntos extremamente complexos, mas eu fiz isso de maneira proposital, né? Já passaram-se 10 vídeos e esse é o 11º. E está em uma ordem meus vídeos. E nessa ordem que eu estou colocando agora, a gente chega no número 11. E no número 11, o símbolo disso é que eu preciso dar força para as pessoas poderem continuar na senda espiritual ou no caminho iniciático. Tanto faz o termo. Então eu vou usar uma frase que é conhecida pelos antigos, que diz que para grandes ensinamentos precisamos ter grandes preparos. Para fazer essa introdução a grandes ensinamentos, eu vou usar a semente de mostarda, que está escrito no livro de Marcos, versículo 4:30. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Aqui eu faço um pequeno comentário. Nós temos que ser os menores, os mínimos, os mais insignificantes para entrarmos no reino de Deus. Quanto mais humilde é um ser, mais ele se eleva no reino de Deus. Mas continua. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas palavras, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, esse é o início da nossa conversa. E, para você se preparar para o caminho iniciático, toda a linguagem é simbólica. Você tem que saber uma linguagem que sempre que está escrito por trás das palavras, por trás dos gestos, por trás dos símbolos, o que está escrito nas entrelinhas. Para você se preparar para uma iniciação e ir até o fim dela e chegar no reino de Deus, assim está escrito em Mateus, capítulo 5, 38. Esse é o verdadeiro preparo para uma iniciação. Está escrito assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas ao qualquer um que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, largue também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dai a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amará o teu próximo e aborrecerá teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos disses, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Claro, esses versículos 5:38, 5:39
e depois até 5,44 é a base dos grandes graus iniciáticos, é a base dos grandes mestres, é a base dos grandes sábios. Então, eles passam por isso, só que eles não ficam demonstrando publicamente o que eles já viveram. Mas para eles passarem por essas experiências, que para a maioria das pessoas são insuportáveis, eles passam por um processo. Esse processo se inicia de forma secreta, ao longo de milhares de anos, dentro de escolas iniciáticas, dentro de colégios iniciáticos, e mais antigamente era feito dentro das pirâmides. Aí as pessoas podem chegar e falar assim: ah, mas como é que uma pessoa vai ser feliz só apanhando, sendo chamada de palhaço, sendo humilhada, sendo fustigada, sendo escravizada? Por isso que ninguém entende escritura sagrada. Por isso que é chamado iniciação. Por quê? Porque é dado para quem quer. É dado para quem quer avançar na senda iniciática. Se as pessoas não querem, zombam disso, se envergonham disso, já não é para elas esse tipo de ensinamento. Então hoje eu queria conversar com vocês sobre o verbo criador, e a gente primeiro precisa saber a senha que entra nos códigos iniciáticos, né? Então a primeira senha que vai entrar nesses códigos iniciáticos é que tudo tem vida nesse mundo. Nós temos que dar significado a todas as coisas. Então, palavras têm vida, números têm vida, cores têm vida e sons têm vida. E sempre estiveram interligados dentro da tradição iniciática e pela sabedoria milenar. Eu vou falar um pouco da tradição do verbo numérica. Ela passou por todos os povos antigos e chegou também ao nosso alfabeto português. E quem sabe decifrar os mistérios das palavras e das letras é capaz de penetrar em todos os mistérios divinos. Isso acontece porque essa pessoa recebe a força do Espírito Santo, que unifica todos os povos e todas as línguas, que é a unidade divina que se encontra em tudo e em todos de forma velada. Se voltarmos para a Grécia Antiga, o berço da nossa da filosofia ocidental, onde encontraremos Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, entre outros monstros, né, de sabedoria e grandes mestres que iniciaram tudo que a gente tem hoje na escola, passou na mão primeiro desses grandes filósofos, né? A gente sabe que eles beberam da sabedoria dos egípcios, que é a sabedoria das pirâmides e de todos os povos do Oriente geral. Entra aí China, Japão, Índia, etc., né? China, Japão e Índia, e entre outros, né? Porque todos os povos do Oriente têm uma sabedoria baseada em ideograma, já trabalha essa visão simbólica há muito tempo, né? São povos de meditação, assim por diante. Então, quando a gente vê que eles beberam da sabedoria da geometria sagrada, das pirâmides, dos números, a gente vai descobrindo que eles sempre representaram a perfeição do Criador através das suas obras. Então, na Europa, se você for andar na Europa e for ver as grandes igrejas, você vai ver lá vários códigos que ninguém entende nada, mas que os iniciados sempre fizeram em homenagem a Deus, ao Criador e também aos seus grandes mestres, de alguma forma, lembrando o ensinamento deles. Então a gente não pode ter dúvida nenhuma que houveram civilizações de altíssimo grau espiritual. Vamos ver também que esses símbolos, gestos, sinais,
e o quarteto que eu acabei de explicar, sons, números, palavras e cores, os mestres antigos e atuais usam isso para transmitir, como transmitiram no passado e transmitiram no presente, o seu conhecimento em forma de código, em forma de senha. E nessa senha, para quem sabe decifrar, estão os maiores segredos. O que a gente pode chamar também de mistérios, que envolvem Deus, o ser humano e o universo. Aí as pessoas podem perguntar, mas como acontece para eu me tornar um iniciado? A seleção iniciática, ela ocorre naturalmente. Só as pessoas que têm pureza de coração, que têm os méritos espirituais, que a gente chama de aplicação da caridade, de aplicação do bem na vida das pessoas, da preservação da natureza, é que podem captá-los e assimilá-los. Aqui, dentro desse tipo de ensinamento, de nada vai valer títulos, posição social, fama, família de sangue, religião e etc. Para deixar bem claro também, esse processo de transmissão de ensinamentos ocorre dentro dos colégios iniciáticos até hoje, que a maioria deles já está totalmente deturpado, porque uma informação que vem de milhares de anos, praticamente todas as gerações sempre vão profanar, vão corromper, e nada do que era passado no passado chega como era chegado hoje. Então não estranhamos que tanto na Rosa Cruz, quanto na maçonaria, como em outros vários colégios, não existe mais a transmissão original desses ensinamentos, porque, como eu expliquei, depende do coração puro do homem, da elevação espiritual dele e dos seus méritos relativos ao Criador, ao próximo e à natureza. Mas estamos no século XXI e precisamos de novo ter acesso ao conhecimento da forma mais simples de todas, que é a iniciática, pois vem de dentro para fora as respostas. Então no meu próximo vídeo eu vou voltar nesse assunto, né? Mas recordando o que eu falei, de tudo o que eu falei, as escrituras sagradas são a chave para o ensinamento iniciático. Se você acredita que não pode ser um iniciado, só tem um único motivo, porque teu coração não tem esse chamado e não tem essa pureza suficiente para ter fé nas suas próprias capacidades originais, e que a sua capacidade de assimilação dos ensinamentos vai de uma prática constante desses ensinamentos espirituais e sempre vai depender do mesmo critério: elevação espiritual proporcionada pela pureza da alma. E ainda você não pode esquecer que o seu corpo físico é um templo do Espírito Santo. Então quem macula corpo, mente, espírito, né, não vai ter chance de permanecer nesse tipo de ensinamento. Nos próximos áudios, vídeos, eu vou continuar esse assunto e vou dar exemplos de como explorar o ensinamento iniciático através de numerologia, através de astrologia, através de cabala, através de todos os ensinamentos iniciáticos, para que as pessoas vão tomando corpo e substância. Muito obrigado.